Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindas no nosso bate-papo de mães de autistas. Se alguém aqui ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, mãe de um filho autista, sou terapeuta floral e o meu objetivo é sempre ajudar as mães de filhos autistas como vocês mesmas podem cuidar, podem ajudar o seu filho ou a sua filha autista se desenvolver, ter autonomia e saúde com os florais. E o tema do nosso bate-papo hoje vai ser sobre como você fazer tudo isso, como você ajudar, como você desenvolver o seu filho, a sua filha autista, sem apoio, por exemplo, de alguns familiares ou até mesmo de um companheiro, né, ou pai do seu filho. Como você conseguir ter resultados, desenvolver o seu filho. Então, na verdade, o nosso bate-papo não é sobre relacionamentos, né? Não é sobre problemas de relacionamento, como resolver problemas de relacionamento, mas é de uma certa forma como você pode lidar com essa situação, né? Então, nesse tema de hoje que nós vamos conversar, como você, mãe, pode lidar com essa situação, né? Porque nem todas as mães, na verdade, têm o apoio ou do companheiro ou dos familiares para conseguir ajuda para trabalhar em cima do desenvolvimento do filho ou da filha autista. Tem mães, por exemplo, que não têm opção e precisam ficar em casa para ficar mais tempo ali próxima do filho, da filha, então deixa de trabalhar fora. Só que, por um outro lado, em alguns momentos podem se sentir exaustas, muito cansadas, porque acabam se dedicando ao filho autista muito mais do que se tivesse um filho neurotípico, né? As exigências são muito maiores, então a mãe cansa não assim apenas fisicamente, às vezes nem é fisicamente, mas é mentalmente, emocionalmente cansa. Então, também vai precisar de apoio, ou suporte, ou do companheiro, ou da família, precisa. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, porque é uma das dores que a grande maioria das mães sentem, principalmente ali no começo, quando recém recebe o diagnóstico, às vezes até nos primeiros meses ou primeiros anos após diagnóstico, passam por isso, né? Até que vai se desenvolvendo tudo, família, e vai tudo se encaixando. Então, por que é tão importante ter o apoio e o suporte deles, né, do companheiro e dos familiares? Porque como eu tenho falado, sempre tenho falado, quando o seu filho, a sua filha, recebe o diagnóstico de autismo, na verdade, todos vocês estão envolvidos no autismo, né? Você, o seu companheiro, a família, os familiares ali. Então, não é apenas o seu filho. Eu tenho um filho autista, né? Não é só o seu filho. Todos vocês acabam se envolvendo. Então, todos vocês vão precisar vibrar na mesma frequência. O que é isso, Sara? Fala uma linguagem aí que a gente possa entender, né? Vai ser necessário que aconteça algumas alterações, como por exemplo, alterações na rotina, né? E não é apenas na rotina do seu filho, por exemplo, agora ele recebeu o diagnóstico, agora eu vou ter que começar, ele vai ter que fazer várias terapias, e leva para cá, e leva para lá, e segunda e quarta é a terapia tal, e terça e quinta ele tem que fazer não sei o que em tal lugar, e leva ali, busca aqui. Não é só isso, né? Na verdade, a sua rotina, a rotina da família, também vai acontecer alterações. Então,
todos estão envolvidos ali, né? Então, por isso que você precisa, né, se envolver, a sua família precisa se envolver e aceitar o autismo, dependendo até alterações na alimentação. Pode ser que sim, que precise, né? Mudanças na casa, enfim, na vida social, o ritmo da vida social, né, os lugares e a frequência com que vocês saíam antes para um passeio, para um shopping, para um parquinho, para algum lugar, um aniversário, às vezes vai precisar ser alterada. No começo, logo que recebeu o diagnóstico, tá todo mundo em fase de adaptação ainda. Nossa, Sara, mas e no meu caso? No meu caso, meu filho já tem o diagnóstico há uns 3 anos. E eu ainda tenho dificuldade, porque ainda tem familiares ali que ainda tem dificuldade de aceitar o diagnóstico. Acha que não, que eu tô procurando, né? Procurando coisa, ou que não é tanto assim, ou e simplesmente nem quer aprender a se adaptar, né? Com a ideia de que o sobrinho, o primo, o neto, o filho seja autista. Então, tem mães que também ainda passam por isso há mais tempo, né? Mas, o que eu quero dizer para vocês é que o maior benefício de você fazer, o maior benefício desse envolvimento de família é você ter alguém a mais que você possa contar com apoio, com suporte, com ajuda. Esse é o maior benefício. E essa ajuda pode ser financeira, por exemplo, né? Porque você vai precisar pagar terapias, pagar consultas, medicações. Então, vai ter um investimento financeiro aí. Até nisso muda. Tem alteração na rotina financeira também, né? Então, talvez você sinta a necessidade de ficar mais em casa, deixar o trabalho, ficar em casa. Isso foi a experiência de uma das minhas alunas, né? Ela deixou o trabalho, ela sentiu essa necessidade. Não tô falando que você deva fazer isso, tá? É o caso dela. Mas ela sentiu essa necessidade. Ela disse, não, eu vou sair do meu trabalho, do meu emprego e vou ficar em casa só para cuidar do meu filho. No caso dela, ela tinha o suporte financeiro do esposo, né? Eles conseguiram se organizar para isso. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todas as mães têm isso, né? Mas você vai também precisar de suporte emocional. Como assim? Que ou seu companheiro ou familiares tenham paciência com seu filho. Que eles sejam, por exemplo, flexíveis, né? Com as resistências do seu filho de aceitar comandos, de coordenadas, quando ele não aceita o não. Muitas mães têm dificuldade com isso, né? E você vai precisar da ajuda deles. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, no começo, logo que recebeu o diagnóstico, né? O esposo não tinha paciência com o filho. Não tinha paciência, né? Então, assim, principalmente quando a criança tinha as estereotipias, as ecolalias, e ele pedia, para com isso. Ele não, na verdade, ele ainda não estava pronto, ele não tinha ainda aceitado a condição de autismo do filho, né? Mas, conforme ela foi aprendendo comigo, né, no método comigo, e usando a terapia floral, ela, o esposo, os filhos, agora, no último bate-papo, encontro que eu fiz com ela, foi tão interessante, ela falou, Sara, o meu esposo, ele trabalha, ele é bombeiro, né? Então, o que o meu esposo propôs? Olha que lindo, gente. Meu esposo propôs ir até a escola e combinar lá na escola para ele fazer uma palestra, uma explicação para os alunos
sobre o que é autismo, quais as características, como se relacionar com o autista. Olha só que bacana! Um pai que batia, um pai que não tinha paciência, que pedia para o filho parar com as ecolarias, né? E agora, querendo ajudar o filho a se desenvolver na escola, levando conhecimentos para a escola. Olha, isso até me arrepia, eu acho tão lindo isso. Mas foi o quê? Foi essa transformação. E como que isso aconteceu? Com a minha aluna investindo nesse envolvimento da família, do esposo e junto usando os florais. Todo esse trabalho feito, né? Isso é importante para quê? Para que a família aceite o autismo. Isso é super importante. E por que envolver a família e o esposo faz com que eles te apoiem, com que eles te deem suporte? Na verdade, até eu quero pedir uma coisinha aqui para vocês compartilharem o conteúdo desse bate-papo para ajudar mais mães terem esses conhecimentos, tá? Muitas mães aí passam por essas dificuldades, não sabem como resolver. Então, tem um aviãozinho para vocês compartilharem e ajudar essas mães também, tá bom? Mas, por que a família e o esposo, por que isso faz com que eles te apoiem, te deem suporte, né? Porque, na verdade, todos de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, já estão envolvidos com a condição de autismo que chegou aí no seu lar, na sua casa. Alguns só precisam, assim, de um tempo a mais para aceitar e lidar com a novidade, né? Se envolver mais, né? Mas faz parte da estrutura, né? Da estrutura emocional do seu filho, primeiro, ser aceito no lar, né? Ser compreendido no lar ou na própria família. Isso faz parte da estrutura do seu filho. Na verdade, faz parte da estrutura de qualquer criança, até uma criança neurotípica, especialmente de um autista. Para depois o seu filho lidar na sociedade, lidar lá fora, como, por exemplo, com o bullying, né? Então, eles vão precisar entender que o seu filho é especial, que ele tem as suas limitações, que ele também tem os seus direitos e que você e ele precisam de ajuda, precisam de suporte, precisam de apoio. Mas, primeiro começa ali, né? O envolvimento, você envolvendo ou o seu esposo, ou a sua família, isso é muito importante. E as vantagens disso tudo é você poder ter condições de poder ajudar e auxiliar no desenvolvimento do seu filho, para que ele tenha cada vez mais autonomia, né? E também para que você possa ajudar, cuidar da saúde dele de uma forma natural com os florais. E é isso que a gente tanto deseja para os nossos filhos, é que eles não fiquem dependentes de nós para sempre. Um dos principais medos das mães de autistas é: e se um dia eu partir, quem vai cuidar do meu filho? Então, esse é um dos medos da maioria das mães. Então, a gente quer ver o desenvolvimento deles, a independência, a autonomia deles, mas para isso precisa ser trabalhado, né, agora já, para você colher isso mais tarde. Eu sempre falo do trabalho da formiguinha,
que vai lá fora, colhe as folhas, colhe o que precisa, vem e traz alimento para dentro do formigueiro, onde está ali a comunidade, né, o formigueiro todo. Então a mãe é a formiguinha que vai trabalhando todo dia, trazendo as informações, o conhecimento, suporte, orientação para a família, para que a família aceite, venha ter conhecimento sobre o autismo, aceite, e aí você pode ter suporte, apoio, né? Então, e se você pensar de ser assim, né? Mas eu não quero não quero ficar envolvendo eles, né? E talvez você até tenha um motivo para isso. Vai ter as consequências, né? Quais consequências, por exemplo? Quais podem ser? Se sentir desamparada, rejeitada, ou até rejeição do seu filho, incompreendida, sem ajuda, sem suporte. E o que é pior, o seu filho, né, não se sentir aceito. Porque quando a gente sente uma rejeição, é um tamanho de dor. Mas quando você vê o seu filho sendo rejeitado, parece que a dor aumenta, a dor é maior, né? Então, por que não trabalhar em cima desse envolvimento? Envolvendo, né? Levar conhecimentos para sua família, para o seu esposo. Na minha época, não tinha a internet assim, né? Era o YouTube lá naquele computador tijolão lá, né? Às vezes a internet pegava, não pegava, tinha que ter caixinha de som para escutar, às vezes funcionava, às vezes não. Não tinha um celular assim para você a qualquer momento, qualquer lugar ter acesso, pesquisar, procurar, assistir uma palestra, um bate-papo como esse, não tinha. Há 11 anos atrás, não tinha. Tinha revistas, né, onde raramente você achava ali uma reportagem sobre o assunto, sobre autismo, que aquilo quase que não te levava a nada de conhecimento. Os profissionais na época, se agora os profissionais ainda têm dificuldade de transmitir conhecimentos, informações, calcule há 11 anos atrás, né? Mas isso não foi barreira para mim. Por isso que eu digo que você hoje, com todo o suporte que você tem de conhecimentos, é diferente, é possível. Então, eu levava o pouquinho que eu sabia, eu levava conhecimentos para dentro de casa, para os familiares, para a escola do meu filho, para as outras pessoas, eu levava, porque eu sentia que as pessoas tinham essa sede, essa necessidade de conhecimentos. Elas ficavam perdidas, elas não sabiam que atitude tomar, como se relacionar com uma criança autista, o que fazer, por que ele tinha aqueles determinados comportamentos, aquelas crises. Tá, agora você pode perguntar assim, mas Sara, então, qual é o melhor momento de eu fazer isso? Porque eu fico assim, não sei que horas que eu falo, às vezes posso falar num momento inconveniente, a pessoa nem vai dar importância, ou vai achar que eu estou querendo ensinar ela, né? Na verdade, o melhor momento é quando o seu filho não está no momento de crise, ou ele não está tendo nenhum comportamento inadequado, num momento favorável para que você possa falar. Porque senão pode soar para a pessoa como uma justificativa. Como se você estivesse defendendo o seu filho e se justificando. Por exemplo, ele teve uma crise nervosa. Começou a chorar, gritar, se bater, se morder. E você tentando dar explicação, não é o momento. Não é o momento. Pode deixar a pessoa pensar o que ela quiser pensar. Tem liberdade para isso. Mas não é o melhor momento. O melhor momento é quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. Então você traz esse conhecimento. A pessoa vai te ouvir com muito mais bom grado, com mais atenção. Pode até
questionar ali com você, te fazer mais perguntas. Se você não souber responder a pergunta dela ou o porquê que ela está questionando aquilo, diga que você vai procurar se informar, você vai procurar saber, depois você vai contar para ela, porque você também agora ficou curiosa, também quer saber sobre aquilo, né? Então nunca fique na defensiva. Sempre se mostre pronta em levar esses conhecimentos, né? Por quê? Como eu já estava falando, você vai ser beneficiada e muito mais ainda o seu filho, né? Bom, agora onde eu vejo que as mães mais falham para fazer esse envolvimento é não querer aprender a lidar com isso, né? Simplesmente se afastar e pensar, bom, já que fulano não me ajuda, eu deixo fulano para lá. Já que, né? Não, essa não é a melhor forma, né? Quando na verdade você precisa dar esse passo de aproximação, do que ficar esperando, né? Tendo expectativas de que a pessoa já está entendendo tudo. Ai, Sara, mas eu não consigo. Se eu vejo que a pessoa é crítica, já vai fazer um comentário, né? Eu já fico na defensiva, eu já prefiro deixar para lá, né? Não me comunico com aquela pessoa, mas é um familiar, é da sua família. E se é da sua família, é do seu filho também, faz parte, né? Então precisa lidar, precisa acontecer um envolvimento aí. Bom, nesse momento, o que eu te falo por experiência minha e das minhas alunas é a terapia floral. Porque nos florais existem as flores que ajudam, que auxiliam, que favorecem no relacionamento. Por exemplo, tem florais para aquelas pessoas que são resistentes a mudanças, que não aceitam, né? Tem dificuldade de aceitar uma nova opinião, uma nova ideia, uma outra sugestão. Então ela acredita em algo e ponto final. Tem os florais que ajudam nisso. Tem os florais para impaciência, como eu estava falando do esposo da minha aluna, né? Que antes chegou até bater no filho, por ignorância, por ainda estar no processo de aceitação, mas depois ele quer, né? Até não fiquei sabendo ainda se ele já fez isso, ir até a escola como bombeiro, que ele trabalha como bombeiro, fazer uma palestra para os coleguinhas lá para a escola, para levar conhecimento para a escola. Olha a mudança. Para um pai que não tinha paciência, que falava para o filho, fica quieto, quando o filho estava com as ecolalias dele, agora querendo, né, levar esse conhecimento, ajudar o filho a se desenvolver na escola e mais. A minha aluna me contou que quando ele leva, ela leva, um dia o pai leva o filho na escola, né? Então, o pai, quando é a vez dele, ele já orienta a professora, olha, não precisa ficar segurando ele pela mão, não, viu? Pode deixar, ele já sabe andar sozinho, ele já se vira. Não precisa ficar muito ali em cima dele, não. Ele querendo, né, que o filho se desenvolva e que a professora apenas ali fique próxima, cuidando, mas não precisa ficar segurando. Deixa o filho dele se desenvolver, deixa o filho crescer. Que legal, que diferença. E isso foi mágica? Não. Foram os florais que todos ali na família estão usando, né? Tem florais que trabalham a flexibilidade, né? Quando a pessoa não quer ceder às ideias. Então, por exemplo, você, na sua boa vontade, chega e explica, olha, tia, vó, prima, companheiro, enfim. Você chega e fala assim, sabe o que acontece? Sabe por que o Léo? Sabe por que o João? Sabe por que a Maria, né? O nome aí do seu filhote ou da sua filha. Sabe por que ele tem dificuldade de aceitar o não, porque ele tem essa resistência, porque, né, você explica que, na verdade, você aprendeu que as crianças autistas, eles definem eles mesmos padrões e eles se apegam a esses padrões, a essas regrinhas que eles colocam para eles mesmos, porque isso
acalma, isso tranquiliza, ajuda eles terem domínio do ambiente, da situação, né? Então, quando você chega com um comando, pá, não faz isso, não sobe, não pega, desce daí. Quando você, pá, chega com um comando assim, você descontrola, você desorganiza aquilo que ele criou. Se você vai explicar, e aquela pessoa, aquele familiar seu, por exemplo, é uma pessoa inflexível. É o que ela pensa e não aceita as ideias, né, conhecimentos, orientações de outra pessoa que você estiver levando. Ela vai dizer, não, eu acho que está errado, não tem nada a ver. Ele tem que aprender, ele tem que aceitar que não pode e pronto. E aí, como que você, mãe, faz? Engole? Como você faz? Se você já entendeu como funciona o cérebro de uma criança autista, essa questão do não, das regras, como lidar com aquele familiar, às vezes, tão próximo, que tem essa dificuldade de aceitar, de entender como funciona o cérebro, o comportamento de uma criança autista, né? Então, quando você tem o conhecimento da terapia floral, você vai estar tomando, então você vai te ajudar a ter paciência, a não desistir, a continuar explicando, mas você pode sugerir para essa pessoa de alguma forma para que ela também tenha conhecimentos. Quem sabe ela também pode fazer o uso e nisso algo vai acontecer de transformador na vida dela. E você vai perceber que ela vai se tornando mais flexível, aceitando mais o que você leva, ela vai vendo mudanças de desenvolvimento no seu filho. Porque pessoas assim, muito resistentes, eles são um pouco São Tomé. O que é isso? Precisam ver para acreditar, né? Precisam ver mudanças, alterações no desenvolvimento do seu filho. E quem pode fazer isso melhor do que você, mãe, né? Quando eu tive o diagnóstico do meu filho Henrique, e o médico disse para mim, olha, eu disse, doutor, onde eu moro não tem nenhum profissional que possa me ajudar. E ele me disse, a melhor médica é você, mãe. A melhor terapia é sua família. E isso realmente aconteceu. Então, quando vocês veem algumas fotos, vídeos que eu posto do Henrique lutando judô, tocando piano, andando a cavalo, não tem como eu ir atrás dele filmando, mas ele vai sozinho, ele vai caminhando para essas atividades, para dentista, ele consegue ir ao mercado, comprar algo que eu pedi para ele, né? Ele já viajou de avião sozinho, já passou um mês de férias na casa dos primos, dos avós. E isso não aconteceu de um dia para a noite. Mas, como eu falo, do trabalho formiguinha. Então, trabalhando, né, se desenvolvendo, ele foi alcançando essa autonomia. É possível? É possível. É fácil? Não é fácil. Eu nunca falei que foi fácil. Mas é possível. E foi possível para mim. Está sendo possível para mim. É possível para vocês também. Né? Apenas vocês precisam colocar em prática. Quando fica muito na teoria, precisa colocar em prática. Né? Então, você mesmo aprendendo a fazer o uso dos florais, né? E animando, sugerindo para que outras pessoas, seus familiares, né, sugerindo que aquela pessoa da família venha fazer o uso, tudo vai mudando, tudo vai transformando. Como falei aí já do caso das minhas alunas, né? E você pode talvez me perguntar assim, mas Sara, e de quanto em quanto tempo a gente deveria fazer o uso dos florais? Sempre que vocês sentirem necessidade. Ele não é químico, ele não traz nenhum efeito colateral, você não fica dependente deles, né? Então,
a qualquer momento. Léo está indo para a escola normal e a professora disse que ele só quer ficar na piscina de bolinha. Uhum, é isso mesmo. É o que interessa. Eles têm um hiperfoco. Tem um hiperfoco. Eu não lembro, Dinha, se você já teve o diagnóstico ou não. Mas o meu filho tem um hiperfoco dele e é preciso lidar com isso, saber lidar com isso. Não adianta você exigir que o seu filho tenha o mesmo interesse que as outras crianças neurotípicas ou até que um outro autista tenha. Então, se chama atenção para ele, ele tem alguma sensação gostosa, o sensorial deles é muito mais acentuado do que as crianças neurotípicas. Então, se ele ama essa piscina de bolinhas e ele só quer ficar lá, alguma sensação agradável ele tem. É gostoso, faz bem ele ficar ali. Não é que ele está fugindo, que ele não quer aprender, que ele não quer fazer tarefa. É isso normalmente que as professoras vão pensar, ou quem não entende. Mas não, ele é gostoso. Então, por quê? Porque outro detalhe. Se o seu filho tem o laudo, ele tem direito de ter uma monitora com ele, um auxiliar com ele. Então, se o seu filho ama a piscina de bolinhas, ele tem o laudo, ele tem uma monitora, por que essa monitora não pode ficar um tempo ali com ele? E lá nessa piscina de bolinhas, ela pode explorar as cores, para cima, para baixo, segura, pega, pode brincar com ele. Por que não? Ela está ensinando. Dentro, o meu filho, na época dos dinossauros, se a professora de matemática ensinasse para ele, por exemplo, que 5 T-Rex mais 3 Triceratops era igual a 8 dinossauros, ia funcionar muito mais do que se ficasse 5 mais 3 é igual a 8. Vai ser difícil deles lidarem com isso, deles aceitarem como o funcionamento do cérebro do autista. Então, o que acontece com esses profissionais que ainda não têm conhecimento? Elas forçosamente, por ignorância, por não entender, forçosamente, elas querem que a criança autista venha para cá, venha para o mundo, nosso mundo, e aprenda do jeito que está sendo ensinado. Ao invés de entrar lá no mundo do autista, entender o que está rolando lá, o que se passa lá, quais são os interesses, qual é o hiperfoco dele, o que ele gosta no momento. Entra lá, interage com ele. Aí depois você vai atraindo ele aqui para o seu mundo. Aí ele vem rapidinho. Mas enquanto você está forçosamente trazendo ele para cá, a resistência, ele não vem. Porque esse mundo seu é maluco para ele. As suas regras não entram, não encaixam dentro das regras que ele cria para ele mesmo. Então, isso que eu tenho falado muito para as mamães. Entra no mundo do seu filhote. Conheça o mundo dele. Cativa ele. Para depois você ir trazendo ele para o seu mundo. Ele vem tão rápido depois, sem estresse, sem crises nervosas, sem momento de agressividade, sem morder. Assim, ele vem vindo. Precisa ser atraente aqui onde você está. Isso aí, meninas. A gente se fala amanhã então, tá? Não esqueçam, tá? Não fiquem esperando por bate-papo amanhã. Bom, eu vou avisar aqui no story também, tá? Mas vai ser pelo link para vocês poderem se inscrever e participar. Beijo grande e até amanhã.